Bom dia, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos hoje, nessa manhã, pós-chuva. E, primeiramente, agradecer a todos por esse mês tão maravilhoso que foi o do Outubro Rosa. Nós passamos momentos muito alegres, muito bacana. Tivemos grandes palestras aqui e a caminhada de sábado foi espetacular, com a presença de todos, muitos convidados, tinha quase 200 pessoas. Não foi mole subir aquele morro do Rio Branco ali, né? Mas vencemos. Como sempre, as coisas não podem ser tão fáceis assim. Mas, de qualquer maneira, esse mês nós queremos agradecer algumas pessoas e principalmente o Marquinho, que trabalhou incessantemente, a Solange, a doutora Meire, todas essas pessoas que se dedicaram nesse mês agora para ter um Outubro Rosa, para chamar a atenção sobre o câncer de mama, que é a doença mais frequente na mulher, no câncer. É uma doença que tem jeito, que tem cura, que tem solução, que tem prevenção, que nós somos obrigados a lutar por esses preceitos, por esses conceitos. Então, gostaria de agradecer à Prefeitura de Campinas, à Secretaria de Esporte e Lazer, a INDEC, a Sanasa, a Pfizer, Laboratório Pfizer, a Ana Savoy, que teve um trabalho maravilhoso de sobrancelhas e mamilo, hiperpigmentação, que atendeu 50 mulheres aqui num dia, fantástico. O Laboratório Ramos, que esteve conosco no sábado, vieram os funcionários em peso, participaram ativamente da caminhada, das brincadeiras, etc. Hoje nós vamos, então, fechar as nossas comemorações do Outubro Rosa e com uma programação muito especial que vamos ter, então, aqui, a partir de agora, algumas palestras maravilhosas, eu tenho certeza disso. Primeira convidada será a doutora Silvia Brandalize, médica oncologista pediátrica, presidente do Centro Infantil Boldrini. Ela vai, então, falar sobre a força das mulheres nos projetos vencedores de câncer no Brasil. Esse país tão difícil, tão complicado, tão maluco, né, que é na área de saúde, principalmente. E a doutora Silvia é uma pessoa extremamente conhecida no Brasil. Ela é uma pessoa determinada. Nós conhecemos a doutora Silvia há muitos anos, né? Principalmente eu e o Ramos, há 40 anos, né, Victor? E sabemos da dedicação dessa mulher para o tratamento das crianças. Então, ela é presidente do Centro Infantil Boldrini. Ela é formada em medicina na Escola Paulista de Medicina em 67, mais ou menos 69. Graduada em medicina, então, pela Escola Paulista. Fez residência de pediatria lá na Escola Paulista e doutorado na Unicamp. E ela fundou o Boldrini por volta de 1978, 70, 78, por aí. Eu já estou com os neurônios meio danificados aqui. Ela é reconhecida como 100 mais influentes na saúde nos últimos 10 anos, ou seja, é realmente uma pessoa muito importante para a nossa saúde de Campinas e do Brasil e, quiçá, do mundo inteiro. Então, eu gostaria muito de chamar a doutora Silvia Brandalize para ela contar para nós um pouco da trajetória dela na área de saúde, o que ela fez de maravilhoso para todas as crianças, ela que iniciou o tratamento da oncologia pediátrica no Brasil e transformou a oncologia pediátrica como uma das principais especialidades médicas aqui no nosso Brasil. Doutora Silvia, por favor.
Bom dia. Hoje, cedo, assim, olhando para o céu, eu falei assim, não, deixa eu ver que cor que eu vou pôr de roupa. Que toda mulher pensa assim, que cor... Aí, quando eu vi o céu azul, embora um pouco de nuvens, falei, acho que eu vou pôr cor-de-rosa. E, para mim, foi uma surpresa. A hora que eu chego aqui, tudo cor-de-rosa. Falei, ainda bem que eu estou vestida de cor-de-rosa. Ainda bem que eu estou vestida de cor-de-rosa. Mas, quando o doutor Medina me convidou, eu falei, Medina, não é comigo, que eu sou de uma área muito restrita. Não, mas fala, não sei o que é Medina, não. Eu não sei nada de câncer de mama, não. Fala da coisa da pediatria. Eu falei, então, tá bom. Então, vocês poderiam colocar o primeiro diapositivo? E aí ele deu um nome de uma coisa que eu falei assim, o que é isso que ele quer que eu fale? A força de mulheres nos projetos vencedores de câncer. Eu falo assim, que força é essa? O que ele quer que eu aborde dentro desse título? Porque o título tem que ser claro. Aí eu falei assim, eu não sei o que ele quer falar. Talvez ele queira falar que essa força talvez seja uma ação que emerge do sofrimento ao se deparar com a realidade do câncer. Essa foi a única resposta que eu encontrei aqui, a única resposta que eu encontrei para traduzir o que é essa força, essa ação. Mas assim como o amor, a força, ela não existe em si mesma. Assim como o amor não existe em si mesmo, é necessário transmutá-lo numa ação e essa ação se transforma em serviço. Eu falei, vai ver que ele quer que eu fale, então, sobre o serviço. Você vê o emaranhado que se deu na minha cabeça com esse título. Sem dúvida, é mais fácil ignorar a dor e arremessá-la no mundo da fantasia. E durante muito tempo, eu peguei a dor do câncer e joguei para o mundo da fantasia. Mas, ao invés de falar da força, eu vou falar sobre a trajetória, como é que ela foi caminhada. E teve um autor, que não sei quem é, que disse pois assim, pense positivo e você será capaz de mover o mundo. O que é pensar positivo? Espera um quê? Eu tenho que voltar um aqui. Pensar positivo é não albergar o medo, e sim vencê-lo. Esse é o ponto crítico que eu acho que norteou, deve nortear a nossa vida. Não albergar o medo. O primeiro medo que eu tive, de uma maneira muito concreta, foi chegar na Unicamp, que era esse matagal, esse deserto aqui em Barão Geraldo. O medo foi tão grande que eu falei para o Brandalize, eu não vou casar com você. Desmanchei o namoro porque eu não ia casar para ir num lugar desses. Mas, no final, o amor falou mais alto e eu acabei casando com ele. Mas esse campo totalmente amorfo. E saindo lá de São Paulo, da Escola Paulista, eu me deparo para ficar nessa enfermaria de pediatria. Na época, quando a Unicamp usou a enfermaria da Santa Casa para montar lá a faculdade de medicina, só as freiras foram embora. Mas o resto era tudo igual a isso. Essa enfermaria de pediatria, onde a Unicamp funcionava. E o que é interessante é que aqui surge o primeiro chamado para a área da oncologia. Porque sempre, como pediatra geral, eu dava palpite em todas as áreas pediátricas, menos no câncer. O câncer eu passava para o médico de adulto. E sempre fui contrária a médico de adulto cuidar de criança.
mas câncer, leucemia, vai para o médico de adulto. E nessa unidade aqui, então surge um menino, André Zakharchenko, de Sumaré, com 4 anos de idade, 5 anos de idade, com leucemia, era tratado pela hematologia de adulto. Mas tem um problema lá com o menino, que os hematologistas, sabendo que a criança não tinha mais jeito, abandonaram o tratamento dele. E eu acabo sendo recrutada pela avó e pela mãe para acompanhar esse menino lá para os Estados Unidos para darem o diagnóstico para ele. Como é que ia tratar esse menino? E foi lá nos Estados Unidos que, pela primeira vez, que eu me deparei com um hospital de oncologia pediátrica. Eu queria sair correndo. Um monte de criança carequinha, um monte de criança doente, eu queria sair. Mas foi interessante, porque lá eu pude saber que esse menino não tinha mais chances de cura e que o médico de lá, generosamente, me deu uns frasquinhos de um remédio chamado asparaginase para eu usar nessa criança, que ia só prolongar a vida, mas ele não tinha mais chances de cura. É interessante, porque essa avó e essa mãe me obrigaram a cuidar desse menino até o momento da morte dele. Foi muito impactante, né, na minha formação, mas quando ele morreu, eu falei assim, bom, agora eu volto a ser pediatra geral. Mas dentro dessa rigidez da pobreza da Santa Casa, o primeiro consultório que eu montei na Santa Casa foi no vão de uma escada da Santa Casa, que tem o pé direito bem alto. Não tinha lugar para atender. Eu nunca fiz a clínica privada, mas lá na Santa Casa eu precisava ter um consultório. Ah, não tem. Aí no vão de uma escada, pusemos um tapume e passei a atender lá dentro. Montei dentro daquela enfermaria de pediatria uma bancada de laboratório. Montei o primeiro laboratório de coagulação da Faculdade de Ciências Médicas no porão do Casarão. Casarão é Giovanetti hoje. E aí, nesse porão do Casarão, então, daqui é o Giovanetti hoje. Nesse porão do Casarão, aqui embaixo, foi a primeira vez que eu aprendi a lixar a parede, pintar a porta, fazer não sei o que, etc. E aprendi pela primeira vez como é que eu negocio o meu conhecimento com uma coisa material. Então, cheguei para o provedor da Santa Casa, meu senhor, eu dou o que eu conheço de coagulação, que eu tinha treinado lá na Escola Paulista de Medicina. Em contrapartida, o senhor me monta o laboratório e me paga uma técnica. Tudo que esse laboratório produzir, o senhor pode ficar com dinheiro, porque vai ser utilizado em cirurgia cardíaca, vai ser utilizado na tocoginecologia e um monte de outras áreas onde existe esse tubo de coagulação. E foi assim que conseguimos convencer que o provedor montasse aí no laboratório e ajudasse o desenvolvimento. Daí foi interessante, porque aqui foi onde eu pude fazer minha tese de doutorado e vários outros indivíduos de diferentes áreas também fizeram as suas linhas de investigação. Esse ato de pedir e agradecer passou a ser uma tônica, mas é importante que, mediante a apresentação das conquistas obtidas, renova o sentimento de fé e esperança, abrindo novos e inimagináveis caminhos. Eu não tinha a menor noção do que aquele porão lá do Giovanetti ia impactar nas próximas décadas. O meu segundo medo era o câncer da criança. Por quê? Porque eu sabia que o indivíduo ia morrer. E é interessante
que, na realidade, a gente fica mais ligada no eu do que no outro. E, então, esse segundo medo, ele acaba sendo desenvolvido lá desde a enfermaria de pediatria, mas fruto da compaixão, da solidariedade de mães que iam consultar lá na Santa Casa para casos que eram considerados difíceis. E aí ficou a fama que sabia conduzir casos difíceis. Nasce o centro infantil numa casa alugada e que se transforma numa grande área voltada para a hematologia e oncologia pediátrica. Aqui é o Chico Amaral, esse daqui, a Bete Abrão, que é presidente do Clube da Leide da época. O Clube da Leide é o clube de senhoras da alta sociedade de Campinas. E a Bete levou 2 filhas para eu ver lá no Irmãos Penteado, na Santa Casa. Aqui, Maria Eugênia Castanho, que também levou o filho para discutir o caso do filho dela, mas, na realidade, foram pessoas que me conheceram dentro da pobreza e, quando assumiram um cargo dentro de um clube de serviço, ofertaram essa casa, que era um ambulatório, que o reitor da Unicamp pediu para criar uma personalidade jurídica e dar um nome para essa instituição. Eu vi uma vez o Boldrini lá na Santa Casa. Me chamou a atenção a elegância do homem, um porte ereto, cabelo bem arrumadinho, bem branquinho. E eu perguntei, quem é esse homem? É o pediatra de maior clínica privada da cidade de Campinas. E o que ele faz aqui na Santa Casa? Ele vem ver a criança pobre que não pode pagar consulta, mas ele vem ver como é que está evoluindo. Então, esse flash, primeiro, é de um profissional envolvido com a compaixão com outras pessoas. Aí eu concordei imediatamente com o nome dele. Então, nessa casa, que depois acabou sendo um outro lugar de festinha, etc. E numa casa completamente vazia, surge o ambulatório. E foi aí que o reitor pede para fazer, porque eu sempre fui dedicação exclusiva para a Unicamp. O reitor pede para fazer uma parceria para eu poder atravessar a rua e estar aqui. Cuidando disso, numa casa literalmente vazia, o Clube da Leide pagava o aluguel, emerge um segundo chamado. É uma segunda criança, também de 5 anos de idade, que faça o diagnóstico de leucemia, mas não tenho dúvida nenhuma de mandar tratar com um hematologista de adulto. Mas essa ida para São Paulo para tratar com um médico de adulto dá um disparate entre o que o médico diz, a conduta, etc., de forma que o menino, o primeiro, quem me venceu foi a avó e a mãe, para cuidar daquele menino. Esse daqui, quem me deu o checkmate foi o menino de 5 anos de idade, que me força de uma maneira muito sem saída. Porque, para mim, quando a criança chora, ela leva. E esse menino começa a chorar, que queria que eu cuidasse dele. Então, foi aqui, nessa casa, que, para cuidar desse menino, eu chamo um médico lá do St. Jude. Falei, por favor, fica comigo. Fica comigo um tempo me ensinando como é que essa doença é leucemia. E eu vou precisar montar toda uma estrutura voltada para o diagnóstico e voltada para esse tratamento. E aqui, nesse ambulatório aqui, a primeira coisa que foi importante fazer, que também eu não sabia, era a importância do voluntariado. Então, aqui ficou o voluntariado. Enquanto a gente atendia, elas ajudavam no brincar, contar história, etc. E foi nessa casa que montamos esse laboratório, e toda a estrutura.
foi feita uma parceria formal com a Universidade de Campinas, aqui já na época da segunda presidente do Boldrini, a Beth Nunes. Logo depois, a própria universidade, como o nosso ambulatório cresceu, fornece essa segunda casa na mesma rua. Então, o ambulatório veio para cá e a primeira casa virou o primeiro núcleo de apoio para as famílias residentes de outro local. Depois surge uma doação do Instituto Bosch, do lado do Centro Médico. Esse terreno foi cedido por 99 anos, e a Bosch doou os primeiros 1.500 metros quadrados de construção. É interessante porque a discussão do planejamento dessa obra arquitetônica foi uma segunda experiência. Nunca tive experiência com arquitetura. Mas aqui, quando chega o presente, Denis Pérez, o arquiteto, trazendo a planta que a Bosch ia dar de presente, me dá a planta e fala: o que a senhora acha dessa planta? Eu falei: Denis, está parecendo uma fábrica, aquele corredor comprido. Eu falei: me dá um papel para eu desenhar o que eu quero de um hospital. E saiu mais ou menos essa cara aqui, dessa internação, onde você tem, em cada uma dessas alas, tem 2 leitos, quartos separados, mas cada um dá para um jardim. A doutora vai gastar muito dinheiro, muito espaço. Eu falei: eu não quero saber, eu quero uma área de internação dessa forma. Esse projeto inicial assume depois uma dimensão maior, e aqui fica, então, a parte de toda a estrutura. São 80 leitos hoje, e aqui aquela parte inicial que nós fomos ampliando. E aqui a estrutura atual, onde se tem aqui essa área da internação, a área do ambulatório, as casas de apoio aqui do lado, e aqui a reabilitação, hematologia e o prédio de pesquisa. E essa mata aqui, que é uma mata preservada, o que nós vamos fazer? Antônio, você tem uma sugestão? Está pronto o projeto de um grande borboletário. Eu sou apaixonada por borboleta. Então, o projeto está pronto, desenhado, para as pessoas, quer doentes, quer funcionários, quando está um pouquinho triste, anda um pouco, cai dentro do borboletário. Aprendi do berçário da borboleta, só estou esperando agora alguém que vem doar o recurso e tomar conta do borboletário, porque ele tem que tomar conta do borboletário. Então, o projeto está pronto, só estou esperando essa alma, né, que vem trazer não só o recurso, mas tomar conta do borboletário. Mas eu acho que vai ficar magnífico, porque permite que a gente entre aqui pela mata e caia na casa de apoio ou vem para esse ambulatório. Hoje nós deixamos um tumor sólido aqui, no ambulatório, e leucemia aqui em cima. A internação é para todos. Mas hoje os doentes têm que andar pela rua para chegar lá em cima. Eu espero, nos próximos anos, já que a gente possa descer por aqui, atravessar e ir para lá. Tem um lugar para cultivo de carpas, um lugar para ler livre, etc. Essa é a unidade que eu falei para vocês, a Casa da Criança e da Família. Olha a mata como é próxima. Aqui tem o Instituto de Pediatria, onde nós fazemos o diagnóstico precoce do retinoblastoma de criança. Foi feita uma lei municipal para o mapeamento de retina, para não teste do olhinho, da luzinha, mas mapeamento de retina, para diagnóstico precoce do retinoblastoma. Estamos trabalhando aqui para o diagnóstico de tumores embrionários, que são principalmente abdominais.
trazendo a ultrassonografia nas crianças aqui nascidas na região. Todas, né, pelo Sistema Único de Saúde. Bom, então, a parte de radioterapia e imagem, a reabilitação do Simão Toro, e aí eu cumpri a promessa que eu tinha feito ao Milton de Lima. Milton de Lima, um menino de uns 9 anos de idade, filho de servente de pedreiro. Eu nem sei o que faz o servente de pedreiro. Olhos bem verdes. Tenta o suicídio na Santa Casa, cortando os pulsos. E naquele drama da criança tentar o suicídio, eu sou chamada para conversar com ele. Hamilton, por que você fez isso? Tia, eu não quero mais viver. O que aconteceu? Tia, você viu o quarto onde eu estou internado? Eu passava naquele quarto da Santa Casa há mais de 10 anos. E nunca tinha visto as paredes da Santa Casa e nem o quarto onde ele estava internado. Como a gente se acostuma com a feiura, como a gente se acostuma com a pobreza, se acostuma com o sofrimento. Mas quando eu olhei o quarto dele, com os olhos dele, e vi um ar-condicionado quebrado, umas coisas destruídas e tal, eu falei, horroroso o seu quarto. Tia, mas o que mais me molesta é onde minha mãe dorme. Você viu onde minha mãe dorme? Eu achava normal a mãe pobre dormir no chão. E a gente fica pergunta, quantas vezes a gente vê isso na vida e nem se perturba? Mas forçando a enxergar a mãe dele sob o olhar dele, eu falei, nossa, que horror! E sem ter noção do que eu estava falando. Eu não tinha noção. Eu falei, Hamilton, eu te prometo, primeiro, que eu vou fazer um hospital só para doenças que você tem. Ele tinha leucemia linfóide aguda recidivada. Ah, tia, promete? Prometo. Eu sou muito chantagista com criança. Aí falei para ele assim, segundo, eu prometo que eu vou fazer um hospital onde de cada quarto a criança pode ver o céu, ver o sol, ver as plantas. Ah, promete, tia? Prometo. E terceiro, vou fazer um quarto para a mãe. Toda mãe agora tem que dormir numa cama, ninguém vai mais dormir no chão. Então, cara, eu te prometi 3 coisas. Eu quero que você me prometa uma coisa. Você não vai fazer mais o que você fez. Ele falou, prometo. Eu falei, então estamos quites. E isso foi importante, porque quando eu fui desenhar lá para o arquiteto, voltou à mente, assim, anos depois, voltou à mente tudo que eu tinha prometido para o Hamilton. Um hospital bonito, um quarto com a janela para ver o céu, e não abria mão disso. Um quarto para a mãe dormir. Essa coisa é interessante, porque assim ficou a área da internação. Gente, aqui, 80% representam crianças do Sistema Único de Saúde. Mas ela consegue, com a televisão, com a mãe do lado e com o jardim, dificilmente a criança chora. É muito interessante essa distribuição. As mães, aqui tem o banheiro próprio do quarto da criança, quando a mãe está junto, mas pode ter a tia, a avó, etc., que vem por fora e entra aqui. Daqui é o quarto da mãe, com o sanitário da mãe. Mas quando ela vai ficar com a criança, ela paga um preço. Qual é o preço? Lavar a mão. E qual é o outro preço? Quando sair do quarto, lava a mão. Então, o nosso índice de infecção intra-hospitalar é o mais baixo de toda a região de Campinas, contando com a população de alto risco, que são essas crianças com câncer. Trazendo a brinquedoteca para dentro do hospital, a classe hospitalar, que faz a ponte com a escola de origem. As crianças fazem o Enem dentro do hospital, e mesmo vestibular dentro do hospital.
E é muito interessante, porque a hora que ele está estudando, ele deixa de ficar pensando na dor. E essa escola, ela tem no ambulatório, tem na internação, ajudando no acompanhamento escolar. Não conseguimos fazer nada sem o grupo de voluntariado, que tem 14 áreas de atuação, e é muito interessante, porque eles é que trazem a grande alegria para o hospital. Agora, com a pandemia, o voluntariado saiu, parece que o hospital é outro. Mas agora, em janeiro, eles voltam de novo, transmitindo toda esse amor que eles carregam. Aprendemos a colorir o hospital e aprendemos a colorir com um grupo da Geórgia. Fiquei uns 6 anos na fila de espera para aprender a pintar essas telas. E é interessante porque eles mandaram essas primeiras telas para nós e até hoje, a questão de um mês, recebi mais 2 telas por eles pintadas. É muito interessante porque eu aprendi que mesmo como médico a gente sabe pintar parede. Então nós fazemos momentos de pintura de parede com os doentes e familiares, damos trote quem entra na física, ou na engenharia, ou na medicina da Unicamp, para pintar parede e pintar telas, né? Vimos como a arte ela tem um papel importante, né, em transformar a tristeza do hospital. E daqui é um mural feito por professores do Instituto de Arte da Unicamp. E qual foi a grande motivação? Deixar a criança perdida nessa maravilha, de forma que ela vê aqui o ganso, ela vê aqui a cobra, ela vê lá a bruxa, e a cada dia ela descobre um detalhe. É muito interessante ver isso com as crianças. No prédio da radioterapia, essa mesma equipe também trabalhou com um painel de 150 mil peças, uma coisa muito interessante para driblar a dor. Dribla a dor tanto dos profissionais de saúde como dos pacientes familiares. Mas enfrentar o câncer significa você montar uma tecnologia de precisão, a parte da imunofenotipagem. Atualmente, estamos com a imunofenotipagem com aparelho mais moderno, de 8 canais. A genética, ela obrigatoriamente tem que entrar, e também trabalhamos na rotina de trabalho, não é pesquisa, é rotina de trabalho, com o cariótipo convencional, com a hibridização in situ. E esse aspecto é um aspecto importante, porque também aprendemos a conviver com pessoas da área da biomedicina, da biologia, e como é que a gente troca as experiências visando o bem-estar do doente. Nós temos uma reunião conjunta, uma vez por semana, e uma reunião por mês, uma roda de conversa, onde nós falamos o que a gente tem de problema e que vai enfrentar, e o pessoal da biomedicina, da biologia, dá a contrapartida deles. É muito interessante. Trabalhamos na área da biologia molecular, que também é um aprendizado interessante e importante. Hoje, não conseguimos trabalhar sem ter a doença residual mínima por RT-PCR. Estamos agora trabalhando para DNA circulante. Eu não sei se adulto tem isso do DNA circulante, para ver se tem algum DNA que está caminhando sem nenhum controle. Mas o RT-PCR e mesmo o sequenciamento genômico estamos usando para quantificar a doença residual mínima. Começamos pela leucemia linfóide aguda e agora estamos com a leucemia mieloide aguda. Eu não sei se aqui no COC vocês têm hematologista? Hematologia? Sim. Então, essa é uma técnica que hoje é imprescindível para você definir se o paciente é de alto risco ou baixo risco de recaída.
no enfrentamento, né, modernos equipamentos de imagem, como a ressonância magnética, que demanda por um tempo pequeno para a criança ficar ali, e a hora que a gente põe peixinho no teto, põe essas coisas, não precisa fazer anestesia. A criança fica quietinha e você consegue driblar e fazer o equipamento. Tivemos que montar o PET-CT, também para fazer um diagnóstico rápido do monitoramento e estadiamento. Então, o que acontece? Não conhecemos o que significa fila de espera. Em 3, 4 dias estão todos os exames feitos, já estadiamento definido, etc. Na área da radioterapia, foi possível montar um simulador. E o simulador, eu aprendi a importância do simulador quando uma mãe, a gente fazia a radioterapia no Instituto do Rádio. Aí uma mãe fala assim para mim, por que a radiação do meu filho tem uma linha vermelha aqui e da fulana tem uma linha vermelha mais abaixo? Eu falei, não sei, eu vou falar com o radioterapeuta. Aí o radioterapeuta diz assim, olha, doutora, nós fazemos a delimitação do campo pelo raio-x. Então, pelo raio-x. Então, da fulana foi marcada aqui em nível de C1, C2, e da beltrana foi marcada uma vértebra mais abaixo ou 2 vértebras abaixo. Eu falei, cara, como é que você define um campo de radiação de uma maneira tão grosseira como o raio-x? Ele falou assim, porque a gente não tem simulador. Eu falei, o que é isso, simulador? Simulador é um aparelho que conversa com a tomografia. Conversa com a ressonância ou com a tomografia e conversa com o aparelho da radioterapia. E se o indivíduo mexer meio milímetro, todo o sistema para. Isso é para a segurança do paciente. Não tive sossego enquanto não compramos o simulador. Que para mim era um absurdo fazer radioterapia em cima da localização por um método grosseiro, que é o raio-x, sabendo que se o indivíduo mexer ou se o técnico errar uma vértebra, ele aumenta o campo da radiação. Foi muito interessante, porque esse aparelhinho custava $1 milhão. Mas nunca me preocupei com $1 milhão. Eu falei, eu quero esse aparelho. E não deu outra. Chega no dia que tinha que pagar funcionário e não tinha dinheiro. Aí falo lá com o financeiro, olha, arranja dinheiro para pagar o funcionário. Doutora Silvia, não tem mais dinheiro. Fala com o banco não quer emprestar, porque nós acabamos de usar um dinheiro para comprar o simulador. Vê outro banco. Não, não tem outro banco. Aí chego na minha casa, com quem que eu falo? Com o marido, tá certo? Falei, marido, me dá um dinheiro aí para pagar os funcionários. Não, Silvia, não tenho dinheiro para pagar os funcionários. Falei, o que eu faço? Aí de noite, antes de dormir, sempre quando eu peço perdão por todos os erros, eu falei assim, olha, meu Deus, eu preciso dormir sossegada. Eu vou te falar o seguinte. Manda as criancinhas para mim. E o senhor vai cuidar de arranjar esse $1 milhão. O senhor cuida da conta e eu vou cuidar da criança. Boa noite e passe bem. Naquela madrugada, o nosso financeiro informa que foi depositado o dinheiro, que o Santander fez o depósito. Muito interessante, porque conseguimos pagar esse aparelhinho. E uma coisa que é interessante
Eu sei que muitos serviços de radioterapia de Campinas não têm simulador. E aí eu digo assim, gente, nós temos que tirar as arestas, tirar o regionalismo. Veja assim, se você não tem um simulador, veja aqui, faz aqui, veja um agendamento e a gente pode compartilhar essa preciosidade, que é ter um campo de segurança para poder fazer uma radiação mais adequada para o paciente. Então, isso daqui fica à disposição se o COCA não tiver, tá certo? Aí vai ver pagar quanto, se R$20, R$10, aí eu não sei. Temos a radioterapia de intensidade modulada, a conformacional, a estereotáxica, tudo melhorando para o atendimento do paciente. Como nós temos 80% de SUS, a gente tem que ver se a dona Conitec autoriza. É incrível que a dona Conitec diz assim, a radioterapia conformacional, intensidade modulada e estereotáxica não está aprovada para o SUS, só para a saúde suplementar. A gente fala, dona Conitec, é verdade que o SUS é um direito de todos? Não, não é bem verdade, é mais ou menos. Até hoje, a radioterapia conformacional e estereotáxica não está aprovada. E o que o Boldrini faz? A gente fala, que pena que não está aprovada, mas eu vou fazer. E a gente perde tanto que mais 1.000, menos 1.000, mais 10, menos 10 não faz a diferença. Só que a gente dorme sem carregar remorso de ter deixado de oferecer essa modalidade nova da radioterapia para os nossos pacientes. Eu não sei quando que a Conitec vai achar que quem tem saúde complementar tem o mesmo direito quem é do Sistema Único de Saúde. Então, ficou um hospital sem fila de espera, sem repressão da demanda, acolhendo a todos de forma restrita. Nessas 4 décadas, foram quase 10.000 crianças. E, graças a Deus, quase 7.000 estão vivas. Foram crescentes, né, as chances de cura para todas as doenças em todas essas décadas. Algumas doenças, né, a gente consegue cerca de 80%, 90% de sobrevida, mas algumas ainda estão em 65%, 60%, que é uma coisa que molesta muito. E eu digo assim, a única coisa que me faz levantar de manhã cedinho e ir para o hospital é ir atrás do 100% de cura. Não abro mão. Para isso, a gente tem que trabalhar muito nos efeitos colaterais da quimioterapia, na otimização das drogas, etc. A parceria com a Unicamp ela foi importante, porque tinha um trabalho voltado especificamente para assistência, ensino e pesquisa. Isso foi assinado em 81 pela reitoria da Unicamp, com a tarefa assistência, ensino e pesquisa nessas áreas. Recebemos pacientes de vários estados, formamos centenas de médicos residentes, e uma liderança ficou na área da leucemia por votação, né? Quando os hematologistas votaram no meu nome para ser coordenadora do primeiro protocolo de leucemia, eu falei, cara, eu não posso, eu não sou hematologista. Não, mas nós queremos que você seja. Eu falei, então, se vocês hematologistas estão mandando para ser isso, eu vou me aprimorar nessa área. O futuro já está aqui hoje. E dentro desses alunos, nós temos parceria técnica, científica entre ensino com o Instituto de Física. Depois de várias décadas, volto a estudar biofísica e fico fascinada para ver o próton, o meson, não sei o quê, etc. Recebemos alunos já formados e graduados da física da Unicamp
para trabalhar na reabilitação, na radioterapia. É muito interessante, porque com isso foi o que motivou a criação desse projeto para a prótonterapia, onde, ao invés de fazer a radiação com esse spread, que dissemina a radiação para outros tecidos, fazer de uma forma mais localizada. A criança que é submetida à radioterapia, num intervalo de mais ou menos 10 anos, ela tem a possibilidade de ter uma segunda neoplasia induzida pela rádio, ela pode ter distúrbio de aprendizado cognitivo secundário à radioterapia, pode ter uma outra neoplasia, retardo de crescimento, ainda mais quando o tumor se faz na região craniana. Então, essa é uma outra tarefa, que nós temos previsão de implantar em 2025, custa a bagatela de 30 milhões de euros. Quando eu fico nervosa no euro, eu tento transformar em dólar, fico mais nervosa porque o valor aumenta. Depois tento pôr para Bitcoin. Aí eu não entendo nada com Bitcoin. Agora, a minha moeda corrente para parâmetro se chama maleta do Jefferson, do mensalão. 15 maletinhas resolve meu problema. Então, agora, como só são 15 maletas, tudo bem, né? Tanto para cá como outro projeto. E eu não vejo a hora de poder, quem tem que fazer radiação na coluna, ao invés de ter esse spread vermelho aqui para outros órgãos normais que vão receber radiação, fazer uma coisa com próton mais localizada. Então, a gente vê que o fóton, que a gente usa hoje, faz esse spread, que é deletério para o paciente, e próton fica mais restrito aqui. Por excelência, para criança com tumor cerebral, tumor em coluna, mas soube depois também para câncer de próstata que esse método está importante. Mas não basta curar, é necessário reabilitar. Então, a Secretaria do Estado ajudou a construir essa área, desde que a gente abrisse espaço para adulto. Sempre eu quis deixar adulto mais de longe. Aí o secretário da Saúde falou, sabe qual é o tempo de espera para a terapia, para a reabilitação? Não, 2 anos. Falei, puxa, coitadinho. Então, apertamos a criança para a parte da manhã e pusemos adultos da tarde para a noite. Foi uma experiência interessante, porque foi necessário trabalhar na questão do equilíbrio, na questão das salas importantes da fisioterapia, da parte respiratória. A hidroterapia é uma coisa importante para problemas relacionados principalmente à coluna, para tetraplégico, paraplégico. E o que é importante? A gente trocar essas estruturas. Continuando o aprendizado que atender um paciente com câncer é oferta de suporte social. Foi fundada a primeira casa de apoio, que se multiplicou por mais 3 outras casas de apoio social aqui em Campinas, e hoje é uma realidade nacional, a casa de apoio. Então, aqui é a casa do Ronald McDonald, da PAC, a casa David Rowe, para 10 famílias. Aqui é do lado do hospital, a Casa da Criança e da Família, gerenciada pelo Ingo Hoffmann, um corredor da Stock Car. Nós cedemos o terreno, transferimos para ele 500 mil reais na época, e ele fez 10 chalés. 10 chalés, não, 10 unidades, cada uma com 3 chalés. São 30 chalés, onde o pai, a mãe, a avó, não sei o quê, podem ficar nesse chalé, não paga 1 centavo. Tem todo o suporte psicológico, de transporte, etc. Mas aqui dá para ir a pé até o hospital. Algumas vezes, cuidado paliativo, a pessoa prefere fazer aqui nesse chalé.
Então, isso é interessante porque mostra que a gente não pode só olhar para a doença. Também aprendemos a necessidade de fazer uma estação para o suporte para a ambulância, enquanto espera dar uma alimentação, dar um computador, não sei o quê, para driblar um pouco a espera. E faz também um suporte para o motorista que está lá na ambulância. E aí o motorista que tem que levar num sábado ou num domingo, ele não fica chateado. E ele faz com bastante responsabilidade o papel dele. Essa sinergia com a Unicamp e Boldrini permitiu compartilhar e ampliar o conhecimento, fundando a Sociedade Latino-Americana de Oncologia Pediátrica, a Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica e o Grupo Brasileiro de Leucemia. Essas sociedades se frutificaram, hoje estão amplas e já estão caminhando sozinhas. Uma coisa gratificante é você ver que filhotes já andam sozinhos, não precisam mais da ajuda da mãe. Nessa parceria foi fundado um centro de pesquisas oncohematológicas da infância, na própria Unicamp, onde se caminhou para a doença falciforme e se caminhou de uma maneira importante. E se caminhou. E o que aconteceu? Cadê o moço da TI aí? E se caminhou de maneira importante para não, peraí. Está para frente. O que é isso aqui? Ele não está caminhando, peraí. Aqui, então, aqui era do Unicamp. Então, aqui aparecia a questão de construímos aqui o primeiro biobanco de células leucêmicas. E tudo isso surge porque a gente quer chegar em 100% de cura. Esse ficou o prédio onde se montou a parte de hematologia, foi implantado aqui pela primeira vez no Brasil a inclusão no teste do pezinho da doença falciforme, aí se conseguiu a lei municipal, depois a lei estadual e depois a lei federal. É uma contribuição de Campinas para o nosso país. Mas não basta curar, é necessário prevenir o câncer pediátrico. Então, foi fundado o Instituto de Pediatria para o desenvolvimento de projetos junto com a Organização Mundial de Saúde e um consórcio internacional do câncer da infância. Isso é feito nesse prédio, onde se faz o diagnóstico precoce do retinoblastoma, através dessa lei municipal, e estamos caminhando. Atualmente, fazemos aqui o estudo desse coorte de gestantes e entrando no projeto para tumores embrionários. A pesquisa sobre meio ambiente e o câncer da criança é uma coisa importante para estudar. Se faz a reunião na sede da UICC, que é lá em Lyon, na França. O coordenador é esse médico aqui da Austrália. E foi interessante, porque aqui eu fui intimada a estudar meio ambiente e doenças de criança. Todas. E depois fomos para o câncer, saímos de lá com a área do câncer. E é impressionante saber várias doenças são influenciadas por fatores ambientais. Mas é necessário também proporcionar tratamentos mais inteligentes, novas terapias. Então, foi inaugurado o Centro de Pesquisa, Boldrini, e o Centro de Pesquisa ficou aqui atrás. Esse buraco aqui, é para próton-terapia, o terreno já está lá, junto, para ele fica junto com radiação, com a radioterapia. Esse centro de pesquisa
ele traz uma nova demanda, que é a inserção dos jovens pesquisadores. Nós temos um biobanco com grande, né, já deve ter uns 30 anos desse biobanco, e 2 novas estratégias de estudar camundongos imunodeficientes, onde você reproduz o câncer que você quiser neste camundongo, cabe lá 15 mil, entre 10 mil e 15 mil camundongos, e o zebrafish, um grande laboratório de zebrafish, para toxicologia, para ver o que um produto tóxico, por menor quantidade que seja, afeta o DNA. E foi nesse laboratório onde nós conseguimos, junto com a Universidade Federal de Santa Catarina, descobrir um produto semelhante à vincristina. O Oncovin foi embora do Brasil. Hoje, nós temos genérico, similar e clone. Se você me pergunta qual a diferença do clone para o similar, não sei. E o genérico para o similar, não sei. E os médicos não ficam sabendo direitinho qual a diferença desses produtos. O que a gente sabe é que o Brasil passou a ser, nesses últimos 10 anos, um grande importador de insumos. Ele envasa e vende. Só que a gente fica sem saber realmente qual a diferença da vincristina de 4 envasadores. A gente não sabe. Aqui nesse laboratório descobrimos um princípio ativo chamado composto 12, que é bem melhor que a vincristina. Eu ainda não estou vendendo, mas eu estou fazendo a propaganda. É tão eficaz e menos tóxico. Tão eficaz e menos tóxico. Essa é a droga. Já temos a patente definida no Canadá, definida na Europa Ocidental, já está na Ásia. Onde demorou? Brasil. Depois de 10 anos, já com a patente conseguida na Europa, etc., conseguimos no Brasil. Então, agora está na hora da gente ver com gente de negócio para quem que eu vendo esse produto. Como é que a gente vai vender, como é que faz ou não, que é um outro aprendizado que a gente não sabe fazer. Mas esse produto mostra o controle é esse, que é o Oncovin, e esse aqui é o produto aqui. Ele é mais efetivo e tóxico. É extremamente interessante. Eu não vou vender para você, viu, Medina? Mas eu gostaria que um laboratório brasileiro, responsável, fizesse a coisa direitinha para ele produzir no Brasil isso. Aí o Brasil passa a ser produtor desse produto. Eu não preciso trazer do Paquistão, da Indochina, de Bangladesh, nada que eu tenho aqui no Brasil, com todo o respeito que tem lá pelos outros. Compartilhando o conhecimento, eu me aposentei da Unicamp de maneira forçada em 2013, não queria me aposentar. Me obrigaram, doutora Silva, obrigada por lei, mas eu não quero. A senhora é obrigada, eu não quero. Não cria caso, cara. Assina aí. Aí, com muita mágoa, fui e assinei. Mas se a senhora quiser, depois que eu assinei, pode ser professora voluntária. Falei, marido que me larga não traz roupa para eu lavar final de semana. Largou, largou. Mas os alunos sabem onde está o açucareiro. E aí surge um programa PEOP, de ensino em oncologia pediátrica em 2011, já estamos na 9ª turma. O nosso foco é o diagnóstico precoce do câncer da criança junto com o centro de saúde, materiais educativos que a gente tem que discutir com os profissionais da unidade básica, da saúde e da família. E aí, o que é interessante? Os alunos se sentem ponderados quando eles estão fazendo essa ponte entre o centro terciário e as unidades básicas de saúde. É necessário uma grande coalizão entre as unidades básicas, as universidades e os centros de referência. Porque o que se vê? Falhas na formação médica,
e também dos demais profissionais de saúde, melhorar a estrutura assistencial e necessária práticas públicas de incentivo à pesquisa. Então, todos têm, cada um tem seu papel nessa coisa. Mas, sem dúvida, o Kofi Annan tinha razão. O conhecimento sempre será a chave do desenvolvimento humano e também a chave da sustentabilidade. Importante é ser do mundo e não estar no mundo. Foi criado um grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente, saúde ambiental. Em 2019, fizemos um Fórum Internacional do Câncer da Criança. E foi aqui que eu fiquei com a fama de ativista. Eu falei, mas não sou ativista. Não, é ativista. Fizemos uma declaração dos direitos da criança a um ambiente saudável. Estamos atrás de 1 milhão de assinaturas. Mesmo do ponto de vista internacional, tem aqui o site para um ambiente saudável da criança, porque não temos nenhuma dúvida que somos o que comemos, bebemos e respiramos. E o ambiente precisa ser desprovido de poluentes. Na hora que nós temos a concentração de pemitídeos na água potável no Brasil e na União Europeia, a gente vê entre os produtos aqui, onde tem concentração europeia permitida tanto, em linha vermelha, qual é a concentração permitida no Brasil? 100 vezes mais, 300 vezes mais, 1.200 vezes mais, 5.000 vezes mais, 1.800 vezes mais. É verdade que o brasileiro é mais forte do que o resto do mundo? Talvez seja a maior mentira. Só que, na nossa casa, os nossos filhinhos, por nós mesmos, nós bebemos uma água potável que tem uma concentração que chega a 1.800 vezes, 600 vezes maiores do que é permitida na União Europeia. E aqui são só os inseticidas permitidos. Aqui, de 5.000 vezes, é o Endrin, que é o glifosato. E o que é importante nós sabermos? Que na água potável estão autorizados, hein? Para mim, hoje, portaria é conchavo político. É a troca de gentileza entre os partidos. Porque hoje, aqui na nossa água potável, estão autorizados 27 resíduos de agrotóxicos. Depois passa os nomes, metade deles proibido no primeiro mundo, Estados Unidos e Europa. 15 produtos inorgânicos, metais pesados. Se sabe atraso de desenvolvimento, autismo, relacionado com glifosato e com metais pesados. Pode nós ficarmos quietos diante de um problema desses? Solventes orgânicos, produtos de desinfecção, algicidas manunciais, e tudo que é genocida, é veneno. O único nome que termina em sida e que não é veneno e nem morte, porque é homicida, genocida, é Nossa Senhora da Aparecida, que é um sida que não é veneno. O único. E a hora que a gente vê como que é a classificação toxicológica, são todas extremamente tóxico, moderadamente tóxico, levemente tóxico. A gente usaria, na dúvida, de pouco tóxico, medianamente tóxico, para dar para o nosso bebezinho? Não. Aí eu pergunto, por quê que se deixa esses produtos ficarem no Brasil? No feijão, no pimentão, não sei aonde. Isso é importante para a gente ver daqui da União Europeia. O Brasil tem 504 inseticidas ativos. União Europeia, 149. 2.400 formulações. Mas o que é importante é saber ler. Todos são tóxicos. Todos. A única água que não é tóxica
é água benta. Se você usar na testa. Porque se você beber, dá diarreia. É a única. E dentro dessa confusão, uns alunos de faculdades, não da medicina, me elegem paraninfa da turma. Eu nem sabia o que eles faziam. E falaram assim, professora, nós pintamos esse quadro pensando na senhora. Eu falei, pensando em mim, o que será que eles pensaram? Será que foi em 98. Será que é o vendaval que eles pensaram? Será que é o vendaval? Será que é um maremoto? Ou talvez eu seja essa aqui, ó, que está nesse barco à vela, sem vela, só um mastro. Mas o barquinho está tranquilo, e a criança que está lá com o bonezinho, ó, 98, a criança que está lá com o bonezinho está tranquila, sem esticar os braços, pedindo socorro. Eu falei, vai ver que eu sou esse aqui, ó. E talvez caminhar na área da saúde significa enfrentar vendavais e desafios. E aí você vê, ele está tranquilo, né? Ele não levantou os braços para cima. Essa turma era a turma de pedagogia, licenciatura em educação artística, educação física, matemática, química. Sei lá porque eles me elegeram paraninfa, sendo que não tive nenhuma atividade com eles. De presente para cada um deles, dei essa fotografia que eu tirei no avião. E essa fotografia que eu queria deixar para a cabeça das pessoas que trabalham na área do câncer de mama, ou do câncer em geral. Aprender a caminhar, e chamei o menino Jovens Amigos, num vislumbre desse novo caminho, e caminhar no câncer é um novo caminho. Carregue sempre o seu céu. Céu sem limites, de brilho irradiante e calor transbordante, de beleza diáfano que a todos encanta, mágoas e tristeza nas nuvens decanta. A gente tem que aprender a jogar nas nuvens tudo que faz mal para o nosso coração. Céu infinitamente aberto à força criadora, revivendo a cada dia a alegria do viver, renovando a cada dia a alegria do viver. O viver com compromisso, o outro no eu, o eu no nós, o nós no eles e o eles em nós. Janeiro de 98. O câncer é um maremoto ou vendaval. Como vencê-lo? Nós precisamos ser do mundo e não simplesmente estar no mundo. Nós precisamos, todos nós, conhecer os fatores relacionados ao desenvolvimento do câncer, genéticos, produtos nocivos, irradiação, quais tipos de vírus, drogas, e como evitá-los. A gente tem que ter dinâmica de como evitá-los. Busca do diagnóstico precoce, sem repressão da demanda para consultas e exames, um sistema de saúde sem fronteiras. Não é esse modelo que a gente quer, que fica 3 meses para marcar um exame de imagem, que demora 4 meses para marcar exame com o médico da cabeça e pescoço, etc. Isso é importante, porque cabe a nós que estamos aí nessa área ajudar a construir um novo modelo, com foco no diagnóstico precoce. É fundamental o acesso universal e igualitário aos centros de referência. Mas nós precisamos, como sociedade, monitorar os resultados. Porque se a gente for olhar o resultado médio do Brasil na publicação científica, nós vemos que na área do câncer da criança, o Brasil não melhorou nesses últimos 40 anos. É uma reta, é um platô nessas últimas 4 décadas. Mas aí você fala assim, mas eu melhorei, eu subi. Pouco interessa um indivíduo único, ele só serve como modelo para dizer, apesar de viver no Brasil,
você pode ter o mesmo resultado que um grupo internacional. Mas é a nossa missão. Como é que eu passo a informação de como tratar melhor para ter o Brasil como média, chegando num patamar do primeiro mundo? Publicações internacionais, Brasil é um platô. É importante ter um acesso a medicamentos essenciais contra o câncer. Não pode ter no Brasil falta de medicamento essencial. Na área do câncer da criança, tem uns 5 remédios que não tem no Brasil. Aí você fala assim, e daí? Nós abrimos um processo para cada criança, para importar o remédio para aquela coisa. E assim chamadas portarias impedem as instituições de comprar 3 caixotes daquele remédio. Você tem que importar para cada doente. Por que isso? Porque só estão interessados no imposto que paga. Imposto da importação, taxa aduaneira e taxa do sindicato aduaneiro. Só a taxa do sindicato aduaneiro é mais de R$1.000. Mas a gente se conforma de ser brasileiro, de viver dentro dessa injustiça, e continuamos a importar, mas com a esperança de que um dia a gente junte outros grupos para fortalecer isso. Tem que ter medicamento essencial, tem que ter um acesso rápido, né, com o objetivo do diagnóstico precoce. E é fundamental ofertar o suporte social para esses pacientes. Mas também auxiliar na inserção social dos jovens sobreviventes do câncer, aqueles portadores de doenças crônicas, oferecendo para essas pessoas oficina de capacitação. Estamos desenvolvendo 2 áreas para oferta de oficinas de capacitação para arte culinária, para artes gráficas, para ser eletricista, de informática, etc. Ser do mundo significa sair de si mesmo, né? E encontrar os outros. Essa fotografia eu tirei num lugar, no aeroporto lá na África, nem me lembro de onde foi, que lugar que era. Se você quiser ir rápido, vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, vai junto. E o modelo do Boldrini é juntar com toda essa estrutura para a gente caminhar um pouco mais rápido. E os pacientes precisam da nossa participação. É por isso que eu deixo aqui hoje a mensagem: entre de peito nessa luta. Entre de peito, não só em relação a você mesmo, mas em relação a tudo que a gente sabe, o que acontece ao nosso redor. E essa ação transformadora exige que você converse com o outro, dê a mão, arranje uma reunião, para a gente trabalhar na prevenção do câncer. O câncer da criança está numa linha ascendente de incidência. Trabalhar na prevenção, nós trabalharmos no diagnóstico precoce, nós educarmos os profissionais da área básica de saúde, nós monitorarmos o nosso resultado global. É uma vergonha ter o Brasil no mesmo patamar que 40 anos atrás. E quem tem que se molestar? Nós mesmos. E aí eu digo assim para vocês, é necessário sair da zona de conforto, de ser um centro terciário, e partirmos lá para as unidades básicas de saúde. Um abraço a todos, desculpa por falar muito. Um abraço. Muito obrigado, doutora Silvia. Hoje nós conhecemos, então, um pouco da doutora Silvia Brandalize. Uma mulher maravilhosa, sensacional. Uma mulher que não... Uma mulher que não aceita não. Uma mulher que acredita no amanhã. Que Deus lhe dê mais 20 anos de vida para que nós tenhamos aqui na América Latina uma prototerapia, um hospital de pediatria com 200 leitos, pediatria geral. Porque, infelizmente, aqui na nossa cidade, nós estamos parados no tempo, né? Há mais de 30 anos que não parece um hospital
de qualidade. E o Boldrini mostrou, através do trabalho dessa mulher, que é possível. Nós temos que acreditar. Ela acreditou e por isso ela saiu lá do porão da Santa Casa para uma entidade que é orgulho de Campinas, orgulho do Brasil, conhecida no mundo inteiro. Doutora Silva, muito obrigado. A senhora é minha ídola.